E aí, você sabe quanto tempo que dura um trabalho de parto? Eu poderia já terminar esse vídeo te dizendo que dura entre 5 e 16 horas em média. Porém, seria incompleto, seria insuficiente eu terminar por aqui. Então, nesse vídeo, eu vou te contar o que é trabalho de parto, para você saber exatamente ao que eu estou me referindo, o que é que dura 5 a 16 horas, e também os seis principais causadores de mudanças nesse tempo de trabalho de parto. Certo? Então, vem comigo, vamos nesse vídeo juntos, apertem os cintos. E se você não me conhece ainda, eu sou a Bettina Foscarini, eu sou a idealizadora da Escola Materna, esse lugar aqui, esse espaço no YouTube em que a gente conversa sobre gestação saudável e também conversamos sobre preparação para o parto. Então vamos lá. O trabalho de parto, ele é caracterizado como o esforço que o seu corpo tem que fazer para o bebê nascer. Então, o esforço que o teu corpo tem que fazer é, primeiro, fazer com que o colo do útero, a porta do útero, se afine e se abra. Então, quando a gente fala sobre a dilatação do útero, eu tô com tantos dedos de dilatação, isso que tá acontecendo. É a porta do útero que ficou super fechada e grossa durante toda a gestação, que precisa se abrir. E depois desse processo de dilatação, a gente também tem a descida do bebê para o canal vaginal e então a expulsão dele pelos nossos músculos íntimos. Para que o corpo consiga fazer a dilatação do útero e expulsão do teu bebê para o mundo, a gente precisa passar por 4 fases principais. E as fases do trabalho de parto são as seguintes: a fase latente, que é a fase mais comprida do trabalho de parto, que é esse início de contrações que vão pegando no tranco para se abrir esse colo do útero. Depois vem a fase ativa, quando de fato você vai ir para o hospital, que você vai ter ali as contrações mais potentes para que o bebê consiga ultrapassar a barreira do útero e chegar no canal vaginal. A fase de transição, que é quando ele está saindo do útero e se aproximando dos nossos músculos íntimos, os músculos do períneo. E por último, a expulsão, que é quando de fato você faz a força final para que seu bebê venha ao mundo e ele nasça. Então, é muito importante que você entenda que a fase ativa é a fase que a gente mais contabiliza quanto tempo dura o trabalho de parto, porque a fase latente, ela é muito irregular. É uma fase que você pode ficar várias horas, vários dias na sua casa vivendo a fase latente sem de fato estar sentindo que isso é um trabalho de parto em si, porque as contrações às vezes você nem sente como algo doloroso e varia muito de mulher para mulher. Por isso, em média, nós sabemos que a fase ativa, que é uma fase em que você já tem 3 contrações do útero a cada 10 minutos, ou seja, num período de 10 minutos, você teve 3 contrações efetivas, a gente sabe que esse período da fase ativa, ele dura em média, de 4 a 10 horas. É na fase ativa que a gente tem a dilatação do útero. E a gente sabe que a fase de expulsão, que é aquela fase do vamos ver mesmo, a fase em que seu bebê tá quase nascendo, é o pré-bebê no colo, essa fase em si dura no máximo 2 horas. Ou seja, o tempo empurrando, o tempo fazendo força mesmo pro bebê nascer, dura no máximo 2 horas, às vezes termina em 30 minutos. Tá certo? Quero que você me diga agora se você entendeu esse contexto. Por quê? Porque quando eu te falei que dura de 5 a 16 horas, era sobre esse período que eu me referia e não sobre aquele período todo que você fica em casa, que é mais conhecido como fase latente ou até como pródromos. Só um pequeno parênteses aqui. Se pra você tudo que eu tô falando aqui é grego, você é uma forte candidata a ser aluna da Escola Materna. Então eu vou até deixar aqui embaixo o nosso link do nosso curso de gestantes, em que a gente explica muito aprofundadamente sobre como funciona o trabalho de parto, como estar preparada para cada uma dessas fases, e eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Mas voltando ao conteúdo aqui, agora a gente vai falar sobre as 6 variáveis que podem interferir nesse tempo do trabalho de parto. O que pode fazer com que esse tempo fique maior ou menor? E a primeira grande interferência nesse tempo é justamente o primeiro parto. Por quê? Porque quanto mais inédito é para o corpo passar por algo, mais tempo ele demora para aprender. Então, as mulheres que estão na primeira gestação tendem a ter um parto
mais longo, ou seja, elas demoram mais tempo para entrar em trabalho de parto e o trabalho de parto também demora um pouco mais. E eu explico por quê. Porque o colo do útero, a porta do útero lá que fica bem fechadinha durante todo esse tempo, ela é uma porta do útero que é virgem, ou seja, ela é cheia de colágeno, ela é bem firme, bem rígida. Então, o trabalho que o teu corpo vai ter para romper aquelas fibras que são super firmes na primeira vez é maior do que ele vai ter que fazer isso nas próximas gestações. Então, o primeiro parto realmente é um parto mais que demora pra gente entrar em trabalho de parto e também que dura mais tempo de trabalho de parto. A segunda variável que interfere nesse tempo do trabalho de parto é a variável das intercorrências. Por quê? Porque talvez o seu trabalho de parto tenha que ser interrompido no meio do caminho porque houve uma desaceleração do coração do bebê, porque a mãe pode estar em exaustão materna, não tem mais capacidade de fazer o trabalho de parto acontecer de uma forma saudável, porque o bebê pode estar em sofrimento fetal e em algum desses momentos pode ser necessário que a equipe médica intervenha para interromper o parto e aí ele vai durar menos tempo. Outra variável que interfere muito no tempo de trabalho de parto é a analgesia. Ou seja, algumas mulheres entram em trabalho de parto e durante o processo elas solicitam que o anestesista faça uma analgesia de parto para aliviar o desconforto, para aliviar as dores lá das contrações. Não tem problema fazer analgesia se isso for a sua vontade, mas é importante que você saiba que a analgesia, um dos efeitos colaterais para que você sinta menos desconforto é fazer com que o trabalho de parto também seja desacelerado, ou seja, quem faz analgesia também tem uma desaceleração no trabalho de parto e por isso ele dura mais tempo, ele fica mais longo. Isso não é ruim, porque nesse período você pode descansar, pode recuperar as suas forças, mas é importante que você não fique impaciente, achando que as coisas vão acontecer numa velocidade muito, muito maior, porque essa é a verdade. E já vou dar aqui uma dica extra, tá? Dica bônus aí, você nem entrou nesse vídeo pra isso, mas eu já vou te falar. Olha só, se você fizer analgesia, uma das formas da gente burlar essa demora essa desaceleração no tempo do trabalho de parto, uma das formas de burlar isso é uma coisa que a gente chama na literatura científica de delayed walked. O que é isso? Depois de fazer a sua analgesia, você vai ter que ficar um tempo deitada lá no centro obstétrico. É legal você descansar, você dormir, mas a delayed walked depois de 45 minutos, 1 hora, é caminhar. Você não vai estar sentindo o desconforto das contrações, as contrações estão acontecendo, mas quando você caminha nesse processo todo de estar sentindo mais confortável por não sentir dor, a gente ajuda. A gravidade vai ajudando o seu colo do útero a dilatar, mesmo sem ter toda aquela potência que estaria tendo sem analgesia. Então, fica a dica aí que não estava programada. A quarta variável que interfere no tempo do nosso trabalho de parto é um fármaco, um remédio chamado ocitocina sintética. A ocitocina sintética, ela é um remédio administrado na nossa veia e ela faz com que você tenha contrações artificiais ou potencialize as suas contrações naturais. Isso significa que se você tá tendo administração de ocitocina, você vai ter um útero fazendo contrações mais vigorosas. Isso dói muito mais, é importante que você saiba que a ocitocina, ela não é uma coisa para ser usada indiscriminadamente, porque realmente dói muito mais, e você vai ter como fazer o seu parto, mesmo que ele dure mais tempo, sem a ocitocina sintética, num mundo perfeito, sem intercorrências. Mas é importante que você saiba que quando administrada a ocitocina, isso dá uma acelerada no trabalho de parto, porque a ocitocina sintética, ela vai fazendo com que as nossas contrações fiquem muito mais potentes do que elas seriam naturais, certo? O nosso quinto fator, a nossa quinta variável que impacta muito no tempo de trabalho de parto é o movimento. E o movimento, ela impacta diminuindo o tempo de trabalho de parto. Por quê? Porque quando a gente se movimenta durante o trabalho de parto, principalmente daquele jeito que eu ensino lá na escola materna, lá no movimento materno, que é o nosso programa de exercícios dentro do curso, são exercícios que a gente utiliza da gravidade, ou seja, exercícios que a gente fica na vertical e também, de preferência, que a gente mobilize o nosso quadril, que a gente mobilize a nossa pelve. Como, por exemplo, a caminhada, como, por exemplo,
o próprio subir escadas, e inclusive você pode ficar sentada na bola suíça, que é aquela bola de pilates que tem no hospital. O fato de você ficar sentado naquela bola, você já está usufruindo da gravidade, ou seja, está na vertical, e também consegue fazer movimentos da pelve quando você fica balançando o quadril ali na bola também. Então isso é uma ótima dica. Tem muitas pessoas que duram um trabalho de parto maior do que o necessário, simplesmente porque, como dói, né, as contrações elas doem, a gente acaba ficando ali reclusa, deitada, prostrada, e a gente não se aproveita da gravidade para fazer com que a força da gravidade vá atuando no útero para que ele vá dilatando com mais velocidade e diminuindo o tempo de trabalho de parto. Isso faz sentido? Você conseguiu entender essa lógica da biomecânica a ajudar no parto? E aí a gente entra no último, mas não menos importante fator que interfere muito no trabalho de parto. O sexto fator é a sua concentração. Lá na escola materna eu falo que a coisa mais importante, assim, se eu tiver uma coisa para ensinar para vocês, a coisa mais importante do seu parto é não se desesperar. Porque quando a gente se desespera, quando a gente acredita que a gente não vai dar conta daquilo que a gente está sendo submetido, quando a gente acredita que aquele desafio é muito maior do que a nossa capacidade, nós nos desesperamos. E esse desespero, ele desliga uma chavezinha aqui no nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o nosso freio. Ele é o responsável pela nossa tomada de decisões e também pelo nosso autocontrole. Quando você se desespera, você perde o controle sobre as suas decisões, sobre a sua consciência corporal, e isso também gera um aumento de um hormônio do estresse no nosso corpo, chamado hormônio cortisol. E quando o cortisol, que é esse hormônio do estresse, do desespero, está muito elevado, outro hormônio que é imprescindível para o trabalho de parto acontecer, que se chama ocitocina, cortisol demais, hormônio do estresse em excesso, ele inibe a ocitocina. Ele faz com que a ocitocina não consiga funcionar. Ele é o antagonista da ocitocina. E sem ocitocina, o seu trabalho de parto também fica mais prolongado. Então, a sua concentração, você tá ali presente, de corpo inteiro, com consciência corporal, com certeza, confiando no seu corpo de que você vai dar conta, de que você não precisa se desesperar, tudo isso te ajuda a facilitar o trabalho de parto e por isso ele dure menos. Quanto maior o desespero, maior vai ser o tempo de prolongamento do seu trabalho de parto em função da tensão. E aí, você gostou desse conteúdo? Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, comenta pra mim aqui quais foram os seus maiores insights desse conteúdo e se fizer sentido pra você, vai ser um grande prazer te ter como minha aluna lá na escola materna. Um grande beijo e até o nosso vídeo aqui no canal.